Bom dia, irmãos. Recebam a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra comigo a Escritura Sagrada no livro do Apocalipse de João. João, o apóstolo exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Escute com fé, temor e reverência a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Até aqui a palavra do Senhor. Mais uma vez, curve a sua cabeça, eleve o seu coração ao alto. Maravilhoso, eterno, soberano Senhor, a Ti nos socorremos nesta manhã porque as Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Porque o Senhor é bom para aqueles que o buscam, porque o Senhor está aqui neste lugar para curar o enfermo, libertar o cativo e proclamar o ano favorável da graça a cada um daqueles que se encontram. Agora me instrumentaliza pelo Teu Espírito Santo e que aquele que entrar aqui aflito, abatido, saia dizendo por aquelas portas: Deus falou comigo nesta manhã. Pai, eu te peço as coisas e lhe agradeço em Cristo Jesus, por quem agradeço. Amém. Amém. Amada igreja do Senhor, até mesmo Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, dizia que, abre aspas, qualquer ser vivo só pode ser sadio, forte e fecundo no interior de um horizonte. Viver verdadeiramente, portanto, significa ter um horizonte, e ter um horizonte significa ser levado por esperanças para um futuro almejado. A perda da esperança, ou seja, a desesperança, implica sim um estádio de tédio e desânimo profundo, um estado de profunda desilusão, que impede a pessoa de enxergar um futuro promissor e de agir de forma transformadora na realidade, sobretudo na sua própria realidade. Para ficar com o próprio Nietzsche, a ausência de horizontes e perspectivas que orientam o sentido e o propósito de nossas vidas representa aquilo que ele conceituou como, abre aspas, a morte de Deus, fecha aspas. A morte de Deus, então, significa que a crença em um Deus criador e transcendente, que fornecia respostas e sentido à vida, perdeu sua validade e influência na nossa sociedade, a sociedade moderna. Essa morte, portanto, não é literal, mas sim a consequência da ascensão de formas e maneiras de viver que encontram o sentido de suas vidas não na palavra de Deus, mas, como sabemos, no mundo, na carne e no diabo. Precisamos, em vista da realidade, concordar ao menos em parte com Nietzsche, pois embora o nosso Deus esteja vivo e controlando todas as coisas, para a maioria das pessoas, Deus está morto à medida que sua palavra não lhe serve como horizonte de vida e regra de conduta. A descoberta de Nietzsche, em fins do século XIX, de que Deus já não operava mais como fonte de propósito, parâmetro moral e sentido orientador às decisões, levou no século XX, um século depois, com Sigmund Freud, a uma aceleração profunda da desregulamentação dos tabus da sexualidade, até então conservada de forma sagrada no matrimônio cristão. Desde 1930 somos informados que o mal-estar presente na civilização, ou seja, as neuroses e toda a gama de distúrbios psicológicos, tinha como origem a renúncia da carne, proposta então pelo cristianismo. A mortificação do corpo que nos protegia do desregramento instintual, que blindava a família monogâmica, que servia de cimento aos bons costumes. Agora, de forma, entre aspas, científica, passava a ser o vilão da saúde mental. Doravante era proibido proibir. Pouco mais de 100 anos após a revolução de Freud, a virgindade é quase motivo de vergonha
em tempos de roleta russa nas escolas. A masturbação é encorajada por terapeutas e especialistas a fim de que o adolescente conheça o próprio corpo, assim como a pornografia é radicalmente naturalizada em nosso cotidiano. O casamento, enquanto o conceito bíblico perdeu qualquer referência na sociedade, as taxas de divórcio entre ímpios e crentes é praticamente a mesma. Dessa forma, uma das características centrais do nosso tempo é dizer um retumbante não às verdades absolutas e relativizar absolutamente tudo à sua volta. Dentro dessa forma de viver, a verdade torna-se aquilo em que é vantajoso crer. Assim como dizem os racionais, Deus se torna uma nota de R$100 e aquilo que mais dá prazer. A Bíblia, nesse cenário de pluralismo subjetivo, moral e ideológico, passa a ser interpretada conforme os interesses de quem lê. O método não é mais buscar no texto as intenções do autor do texto. O autor, dirá Michel Foucault, sequer existe. A crítica literária Susan Sontag irá dizer que a leitura de um texto, preste muita atenção nisso, deve se mover contra uma interpretação possível, porque todas as interpretações são igualmente válidas e dependem do ponto de vista de quem analisa esse texto. Disso decorre o fenômeno das igrejas ditas inclusivas, da teologia gay, da teologia feminista, dentre outras hermenêuticas, que partem da premissa que toda pessoa pode ter as suas próprias ideias refletidas no texto. Desconstrói-se assim a verdade da palavra, porque passou-se a crer que a palavra não pode mais expressar o mundo real, objetivo, pois apenas os sentimentos e as experiências são os meios de suportar a ausência radical de sentido nas coisas, o dito niilismo. Disso decorre necessariamente o consumo alarmante de drogas, o consumo alarmante de jogos de azar, a ostentação material a qualquer preço. O exibicionismo psicológico e patológico das redes sociais, combinado com voyeurismo, narcisismo e, principalmente, a luta pelo poder que irá garantir o máximo de consumo e acumulação de capital. Enfim, como disse Dostoiévski, se Deus está morto, tudo, absolutamente tudo, é permitido. Mas o Deus que me comissionou a pregar você nessa manhã, manda te dizer que o nosso reino não é deste mundo. E que o papel de um pregador do Evangelho é trazer à memória o que pode nos dar esperança. O Deus que me comissionou a pregar a você nesta manhã, manda te dizer que embora exteriormente estejamos sofrendo, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pelo Espírito de Deus. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que me comissionou a pregar a você nesta manhã, manda te dizer que, como diz o apóstolo Paulo, Jesus Cristo nos livrou e continuará nos livrando, pois nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. O Deus que me comissionou a pregar a você nesta manhã, manda te dizer que a nós é prometida uma vida eterna e a volta gloriosa de Jesus Cristo. Mas, enquanto isso, somos oprimidos aqui por uma miséria sem fim, e a nossa única saída é, nas palavras de João Calvino, nos apoiar na esperança e nos dirigir para fora deste mundo, no caminho iluminado pela palavra e pelo Espírito de Deus, em meio às trevas deste mundo mau. É diante do absurdo do mundo em que vivemos, que a nossa esperança na volta de Jesus Cristo deve assim mostrar a sua força. Precisamos nos firmar sim na fé do Jesus Cristo crucificado, mas também na fé do Jesus Cristo glorioso, que já está voltando para nos buscar, e que o absurdo em tudo que eu descrevi nada mais é do que parte do seu plano glorioso. Por meio da esperança em Jesus, que é a nossa esperança, a nossa volta ainda ausente passa a agir no presente. Fomos salvos para a esperança, dirá o apóstolo Paulo.
João Calvino dirá que a esperança renova e vivifica a fé sempre de novo e cuida para que sempre de novo se levante ainda mais forte para perseverar até o fim. Com o propósito, portanto, de trazer esperança ao povo de Deus, a esta igreja do Senhor, em tempos de desesperança política, moral, social e econômica, é que eu quero meditar no livro da esperança por excelência, o livro do Apocalipse. Leiamos, portanto, o verso 1 do capítulo 1. Acompanhe comigo esta leitura. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O primeiro ponto de destaque é o seguinte: o livro do Apocalipse, que significa revelação, literalmente, ou seja, descobrir, tirar o véu, descortinar. Esse livro que revela os motivos pelos quais devemos ter esperança e, por isso, é por excelência o livro da esperança do povo de Deus. Este livro começa por afirmar que se trata de uma revelação de Jesus Cristo. Não a revelação contida nos búzios, nas cartas do tarô, não a revelação do horóscopo, das mãos lidas pela cigana, da revelação que vem no transe do daime, do yoga, das chakras, mas a revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, em quem habita corporalmente toda a plenitude de Deus, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Jesus Cristo que é verdadeiro, Deus de Deus verdadeiro, gerado não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem, foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. A revelação que eu trago vem de Jesus Cristo, que padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Jesus Cristo que se revela na palavra. Esse é o motivo da nossa fé, esse é o nosso credo. A leitura literal do verso 1 significa então uma revelação que vem da parte de Jesus Cristo para nós. Em termos teológicos, contudo, significa uma revelação sobre Jesus Cristo. Ou seja, o livro do Apocalipse é tanto uma revelação do fim de todas as coisas, quanto uma revelação sobre Jesus. Diz sobre o fim, tanto quanto diz sobre Jesus. O Apocalipse, dessa forma, é a visão dada por Jesus Cristo ao evangelista João, e simultaneamente é a revelação do próprio Jesus Cristo a nós. Em síntese, Deus Pai é autor do Apocalipse e Jesus Cristo é o mediador e conteúdo dessa revelação. Segundo ponto de destaque no verso 1, leia comigo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esse trecho que eu acabei de ler por si só, refuta, destrói, aniquila qualquer possibilidade de contingência, acaso ou design cego na criação e todo o seu desenvolvimento natural, histórico e humano. O que Jesus revela aqui é um plano que não apenas poderá ocorrer, irmãos. O que Jesus revela no Apocalipse não é uma possibilidade, mas um fato necessário, inexorável, em suma, o cumprimento de um propósito metódico. A história está no interior da vontade absoluta e planejada de Deus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele fomos feitos herança e predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A história está nas mãos daquele que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A história e suas guerras, governos e suas ambições estão nas mãos daquele que nos escolheu, a mim e a você,
nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Por isso, amada igreja do Senhor, aquietai-vos, diz a palavra, e sabei que eu sou Deus. Desde os vermes no chão, diz a palavra, até as estrelas nas mais infindas e recônditas galáxias, Deus governa o mundo natural, físico. No livro de Jonas, Deus manda um peixe engoli-lo. Deus manda que uma planta cresça e ordena um verme matá-la. E muito acima da vida dos vermes, as estrelas se posicionam e se mantêm em seu lugar sob o comando de Deus. Em Isaías 40, 26, nós lemos: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o Senhor em Êxodo 4:11, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, melhor dizendo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Lembrar que Deus é soberano, amada igreja do Senhor, é trazer à memória o que pode nos dar esperança em dias tão difíceis. Lembrar que Deus é soberano deve impedir que nos entristeçamos como aqueles que não têm esperança. Sigamos em frente, leamos o verso 2 e 3. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. No verso 2 podemos ver que a palavra de Deus está ligada ao testemunho de Jesus Cristo. E disso decorre a bem-aventurança no verso 3, ou seja, não apenas ler a palavra, não apenas ouvir as palavras da profecia, mas guardá-las. Guardar aqui tem o sentido de viver a palavra. Guardar aqui tem o sentido de testemunhar a palavra. Guardar a revelação de Jesus Cristo é viver no interior dessa revelação. É, sobretudo, se alimentar dessa visão de esperança. É viver mesmo no exílio, como João e nós, exilados aqui neste mundo, debaixo da promessa e da expectativa da glória iminente a ser revelada. E isso nos traz uma coragem, uma ousadia, que impede todo o medo do amanhã, porque estamos seguros, porque somos guardados pelo Deus que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Quando lemos nesse trecho que o tempo está próximo, não lemos, e preste atenção nisso, uma simples referência ao tempo cronológico do calendário, mas ao tempo da graça, da oportunidade. O tempo de tomar a esperança para si não é para um futuro distante, mas sim o hoje oportuno em que a nós é oferecida a pregação da palavra do Evangelho. A escatologia, a doutrina do fim. E o fim, irmãos, é universal certamente. Mas para muitos de nós ela será, através da morte física, escatologia individual. Dessa forma eu não sei se o seu tempo nesta vida está próximo do fim ou não. O que eu sei, porém, é que hoje é o dia propício para esperança e salvação, mais uma vez. Hoje, mais uma vez, a palavra da revelação e da esperança é oferecida. Louvado seja o nome do Senhor. O Apocalipse, então, não é um manual sobre o futuro, mas um consolo e fonte de esperança para as lutas do presente. Pois nele somos informados que a nossa vida com Cristo está guardada apesar de tudo. Assim sendo, devemos entender o Apocalipse em primeiro lugar, acima de tudo, com a clareza de que a volta de Cristo e a vida vivida nessa expectativa iminente devem reorganizar as nossas prioridades. Exatamente como nos diz Pedro, visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas, devem ser tais, vocês que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão.
Em segundo lugar, viver no interior da esperança da volta de Jesus deve nos motivar a nos santificar, pois como lemos em 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Porém sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar e por último, a esperança e a expectativa da volta iminente de Jesus Cristo deve nos encorajar, sabendo que receberemos uma grande recompensa. Como nos diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por fim, que devemos estar prontos a todo momento, amada igreja do Senhor, e dessa forma, abandonar, largar de mão todo apego que seja idolatria em nossas vidas, toda distração, toda raiz de amargura, todo ressentimento, toda vontade de poder, toda vanglória, porque quando Ele vier, o nosso desejo é que Ele nos encontre, não em meio a rixas, discordas, rancores ou qualquer outro pecado, mas que Ele nos encontre ocupado com a nossa vocação e propósito em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para entregar ao seu povo. E assim eu fiz, no nome do Senhor. Maravilhoso, eterno, soberano Pai. Tua palavra nesta manhã foi cantada, pregada e orada. Agora o Espírito de Deus, Senhor, rogo a Ti que faça morada nos corações, limpando de todo mal e pecado, que seja impedimento do encontro junto a Ti. E agora, Senhor, vai salvando, vai curando, vai restaurando, vai renovando no poder do Teu Espírito Santo cada vida aqui presente. Para que aquele que entrar aqui com alguma raiz de amargura, com alguma tristeza ou com alguma enfermidade seja curado, seja renovado e saia exaltante e exultando no poder e na Tua glória. Pai, que a Tua volta seja em nós esclarecida e que a nossa clareza seja de que as coisas estão perto do fim e que por isso devemos buscar a Ti diariamente, o tempo todo o tempo. Pai, eu te peço essas coisas em nome de Cristo Jesus, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.